Olá, nono ano. Hoje nós iremos corrigir as páginas 64 e 65, que são as questões que trazem os sistemas de equações do segundo grau. A nossa primeira questão pede para você determinar em R, ou seja, dentro do conjunto dos números reais, o conjunto solução deste sistema que foi dado. O sistema foi dado com x mais y igual a 6 e com x vezes y igual a 5. Então, primeira coisa, a equação já está bem simplificada, ok? E aí você tem que entender aqui em qual das duas equações está mais fácil você isolar uma das incógnitas. Então, está mais fácil na primeira equação, porque não tem multiplicação aqui, tá vendo? Está separado com uma soma. Tá fácil você isolar tanto o x quanto o y. Quando os dois são fáceis, dá para isolar, eu sempre opto pelo x, mas você pode também optar pelo y, não tem problema. Então, eu peguei essa primeira equação aqui e estou isolando o x. O que é isolar? É deixar ele sozinho no primeiro membro. E aí, esse mais y vai ter que ir para o segundo membro, ele vai para lá com o sinal trocado. Então, fica x igual a 6 menos y. Então, eu estou dizendo que x é igual, vale 6 menos y. Esse valor aqui, ó, são dois termos, eu coloco num parênteses. Esse valor que eu estou determinando para x, eu vou substituir na segunda equação. Então, no lugar de x, vai entrar 6 menos y dentro de um parênteses. Então, repito essa segunda equação, lembrando que não vou mais colocar o x. No lugar de x vai ficar 6 menos y. Daí eu repito vezes y e repito igual a 5. Então, ficou uma equação do segundo grau, né? Vai ficar uma equação do segundo grau quando a gente fizer o chuveirinho. Então, esse y aqui, ele vai multiplicar com 6, vai ficar 6y. Y vezes menos y dá menos y ao quadrado, repete igual a 5. Como é uma equação do segundo grau, eu vou colocá-la igual a 0. Então, esse 5 vem para o primeiro membro com o sinal trocado e então fica igual a 0. E organizei colocando quem tem a incógnita ao quadrado primeiro. Então, fica menos y ao quadrado, esse 6y era positivo, então mais 6y menos 5 igual a 0. É uma equação do segundo grau que eu vou resolver utilizando delta e Bhaskara. Então, identificando os coeficientes da equação. O coeficiente é quem está acompanhando o y ao quadrado, que é o menos 1. O b é o 6, quem acompanha y. E o c é o termo independente, menos 5. Então, para calcular delta, você joga na fórmula dele. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1 dá mais 4, e mais 4 vezes menos 5 dá menos 20. Então, 36 menos 20 nos dá delta igual a 16. Achei delta, vou para a fórmula de Bhaskara, onde eu tenho menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Fica menos 6, mais ou menos 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4, dividido por menos 2. Minha primeira raiz dessa equação, o y1, eu vou utilizar o mais. Então, menos 6 mais 4 fica menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, achei 1. A segunda raiz da equação, que é o y2, eu vou utilizar o menos da fórmula. Então, menos 6 com menos 4 dá menos 10. Menos 10 dividido por menos 2 dá 5 positivo. Então, se a gente considera que o y é igual a 1, a primeira raiz que eu encontrei, ó, se eu considero que y é igual a 1, lá em cima, quando você isolou o x, ficou x igual a 6 menos y. Então, eu vou substituir no lugar do y o valor que eu encontrei na primeira raiz da equação, que é 1. 6 menos 1, achei x igual a 5. Então, a primeira solução aqui, o primeiro conjunto solução desse sistema é 5 para o x e 1 para o y. Agora, se eu considero que o y vale 5, que é a segunda raiz da equação, vai ficar x igual a 6 menos o valor de y, que é 5. 6 menos 5, 1. Então, aqui nesse caso, o par ordenado, certo? Vai ser o x, que é 1, e o y, 5. Esses dois conjuntinhos aqui fazem a solução do sistema, formam o conjunto solução do sistema. Então, quem é o conjunto solução desse sistema?
5 e 1 e 1 e 5, tá? A resposta são esses dois pares ordenados aqui, tá bom? A segunda equação pede para você determinar a solução desse sistema que foi dado. Aqui eu tenho um sistema onde eu tenho 2x mais y igual a 13 na primeira equação e x ao quadrado menos y igual a 22 na segunda equação. Foge quando tem x ao quadrado para você isolar, deixar sozinho, tá, gente? Então, vamos olhar onde está fácil, quem está fácil aqui, qual termo está mais fácil eu isolar no primeiro membro. O menos y não fica tão fácil porque aqui é negativo. Aí eu poderia pegar e multiplicar essa equação por menos 1 para esse y ficar positivo, ou fazer esse menos 1 ir para o outro lado, que está aqui invisível na frente desse y, como divisão, entendeu? Então, vamos procurar se lá em cima na primeira equação está mais fácil. 2x, bom, não tá fácil isolar porque vai ficar uma fração, porque esse 2 vai para lá dividindo. Mas eu tenho mais y, aqui tá fácil, aqui tá tranquilo, porque eu tenho um y positivo, então tá fácil isolar ele. Isolando então esse y, esse 2x vai ter que ir lá pro outro lado. Se ele muda de lado, muda o sinal. Então fica 13 menos 2x. Então esse valor que eu tô determinando para y, eu vou substituir no y da segunda equação. Ok? Então, eu repeti o x ao quadrado, repeti esse menos aqui da equação, e no lugar do y eu estou colocando 13 menos 2x. São dois termos, então você coloca entre parênteses. Repetir igual a 22. Repete o x ao quadrado, esse menos aqui da frente do parênteses faz joguinho de sinais com parênteses, então menos com mais fica menos 13, menos com menos fica mais 2x. Igual a 22. Esse 22 eu já trouxe logo para o primeiro membro, porque é uma equação do segundo grau. Eu trouxe, ficou menos 22 e então coloquei igual a zero. Então, a equação aqui ficou x ao quadrado menos 13 mais 2x menos 22 igual a zero. Dá para juntar menos 13 com menos 22, que dá menos 35. Então, consegui determinar uma equação do segundo grau que eu consigo resolver por delta e bhaskara. Para isso, a gente identifica os coeficientes. Coeficiente A, quem acompanha o x ao quadrado, que é 1. Coeficiente B, quem acompanha o x, que é 2. E o coeficiente C é o termo independente menos 35. Qual vai ser o valor de delta? B ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 35. 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 continua menos 4, e menos 4 vezes menos 35 dá mais 140. Somando, você tem delta igual a 144. Jogo na fórmula de Bhaskara. Menos o valor do B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Então, fica menos 2 mais ou menos 12, que é o resultado da raiz quadrada de 144, dividido por 2. A minha primeira raiz dessa equação, que eu chamo de x1, eu vou usar o mais da fórmula geral de Bhaskara. Então, menos 2 com mais 12 é devo 2 e vou pagar com 12, sobra 10. 10 dividido por 2 fica 5. O meu x2, minha segunda raiz, eu vou utilizar o menos da fórmula. Menos 2 com menos 12 fica menos 14. Menos 14 dividido por 2, resultado da segunda raiz é menos 7. Considerando que o x seja 5, eu pego o y que eu isolei lá em cima no início da questão, no início lá do sistema, que ficou 13 menos 2x, e no lugar do x eu coloco o valor 5. 2 vezes 5 dá 10 e 13 menos 10, eu acho o y igual a 3. Então, esse é o primeiro par ordenado solução do sistema. O x, 5, valor de x vem primeiro, depois o valor de y, 3. Agora, se eu considero que o x seja menos 7, então vai ficar y igual a 13 menos 2 vezes o valor do x menos 7. Menos 2 vezes menos 7 dá 14 positivo. 13 mais 14, 27. Então, fica o seguinte, o segundo par ordenado solução desse sistema é menos 7 para o x e 27 para o y. Esses dois pares ordenados fazem o conjunto solução do sistema. Então, o conjunto solução do sistema é o par ordenado 5 e 3 e o par ordenado menos 7 e 27, ok?
Terceira questão está na página 65. Fulano vai expor seu trabalho em uma feira e recebeu a informação de que seu estande deve ocupar uma área retangular de 12 metros quadrados e perímetro igual a 14 metros. Determine em metros a diferença entre as dimensões que o estande deve ter. Primeiramente, você tem que entender o que a questão está te pedindo, tá? Para entender o que a questão está pedindo, a gente vai anotar, eu anotei aqui, fiz um esquema aqui, daquilo que o problema ele nos deu de informação. Então, o estande tem a forma retangular, certo? Onde esse artista vai expor aí os seus trabalhos. E aí eu desenhei um retângulo, certo? O que ele deu sobre esse retângulo, sobre esse estande de forma retangular? Ele deu a área, dizendo que é 12 metros quadrados, e ele deu o perímetro, dizendo que é 14 metros. Ele não deu nem o comprimento e nem a largura. Então, eu vou considerar que o comprimento seja x e que a largura seja y, ok? Então, eu vou montar duas equações, uma para a área e outra para o perímetro, e essas duas equações, elas vão formar o sistema de equação. Então, observa, o que é área de um retângulo? É comprimento vezes largura. Então, se eu multiplico o comprimento x vezes a largura y, isso vai ser igual a 12 metros quadrados. Já montei minha primeira equação. A minha segunda equação é sobre o perímetro. Então, olha só, se esse comprimento aqui tem x, esse aqui de trás também tem x, é o mesmo tamanho. Se essa lateral aqui direita tem y, então a lateral esquerda também vai ser y, mesmo tamanho. Então, observa que eu tenho x e x, ou seja, 2x, e aí perímetro é somar todos os lados. Somando com as duas laterais, ó, y mais y dá 2y. Isso fica igual a 14. Então, observe que essa segunda equação aqui, todos os termos da equação podem ser divididos por 2, para simplificar. Dividindo todos esses termos por 2, eu encontro a equação x mais y igual a 7. A primeira equação eu só repeti, ok? Então, já consegui montar o sistema. Vamos resolver esse sistema. Então, na primeira equação, você tem x vezes y, tá difícil de deixar alguém sozinho. Mas aqui eu tenho x mais y. Qualquer uma dessas duas variáveis aqui você pode isolar. Eu escolhi isolar o x. Para o x ficar sozinho, esse mais y foi para lá como menos. Então, estou determinando que x é 7 menos y. Esse valor aqui para x eu vou substituir na primeira equação. Então, no lugar de x, eu coloquei 7 menos y, repeti vezes y igual a 12. Aqui eu tenho um chuveirinho para fazer, então y vezes 7 dá 7y, e y vezes menos y dá menos y ao quadrado, igual a 12. Trouxe esse 12 para o primeiro membro, ficou menos 12. Já coloquei o menos y em primeiro lugar aqui, ó, na ordem certinha, mais 7y depois, menos 12 igual a 0. Ficou uma equação do segundo grau. Ok? E aí, na equação do segundo grau, eu vou resolver usando delta e bhaskara. Para isso, eu identifiquei os coeficientes da equação. Coeficiente A menos 1, B 7 e C menos 12. Jogando na fórmula de delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, achei delta igual a 1. Então, as raízes da equação, agora que eu já achei o delta, eu jogo na fórmula geral de Bhaskara para determinar essas raízes. Então, menos o valor de B, mais ou menos raiz quadrada de 1, dividido por 2, vezes o A, que é menos 1, tá? Então, raiz quadrada de 1 é 1, vai ficar menos 7, mais ou menos 1, dividido por menos 2. Para a minha primeira raiz, eu utilizei o mais da fórmula. Então, devo 7, paguei 1, ficou menos 6. Dividido por menos 2, fica 3 positivo. A minha segunda raiz, eu utilizo o menos da fórmula. Devo 7, devo 1, ou seja, devo 8, dividido por menos 2, fica 4 positivo. Agora que eu tenho minhas duas raízes, eu consigo determinar as possibilidades desse comprimento e da largura desse estande de forma retangular. Se eu considero que o y, que é a largura, é igual a 3, que é a primeira raiz que eu encontrei, eu pego aqui o x que eu isolei, ficou 7 menos y, no lugar do y coloco 3, eu acho x igual a 4. Ou seja, uma possibilidade é a largura ser 3 metros e o comprimento ser 4 metros. Se eu considero que a largura, que é o y, é igual a 4, então o x, substituindo aqui, o x fica 3 metros de comprimento.
O que ele quer na questão é que você determine a diferença entre as dimensões. Nos dois casos, a diferença vai ser igual a 1, porque 4 menos 3 é igual a 1. Tá vendo? Ó, 4 menos 3 sempre vai dar 1 metro. Então, a alternativa que corresponde à nossa questão de número 3 é a letra E, que traz a resposta 1 metro. Para fechar nossa correção, nós temos o simulando da página 65, onde diz que João é dono de um food truck, uma espécie de lanchonete estruturada em uma carroceria de um veículo móvel, caminhão, e utilizada para preparar e vender lanches. Ele quer enfeitar uma das faces da carroceria do seu caminhão, cujo formato é retangular, contornando-a com fita de LED. Considerando que João precisa de exatamente 700 centímetros de fita de LED e que a área retangular limitada pela fita de LED deve ser igual a 30.000 centímetros quadrados, determine as dimensões desse retângulo. Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução dessa questão. Vamos entender o que o problema trouxe. Uma das faces desse food truck é retangular, né? E ele vai colocar, olha bem, eu até fiz o desenho, uma fitinha de LED. Então, são várias luzes de LED que vão contornar essa face que tem forma retangular. Então, se a luz de LED ela vai contornar, contorno nos remete a perímetro. E ele falou que essa fita de LED aqui que ele vai utilizar tem 700 centímetros. Ou seja, esse contorno aqui da fita de LED é o perímetro. Então, o perímetro tem 700 centímetros. Ele não disse na questão que o perímetro é 700, mas ele disse que a fita de LED que contorna essa face tem 700 centímetros. O que contorna é perímetro. Então, já determinei que o perímetro é 700 centímetros. E ele disse que a área é 30.000 centímetros quadrados, ok? Não foi dado nem comprimento nem largura. Então, para o comprimento eu determinei que é x e para a largura eu determinei que é y, ok? Bom, vou montar duas equações. A primeira equação referente à área, a segunda equação referente ao perímetro. A área de retângulo é comprimento vezes largura. Então, x vezes y igual a 30.000 centímetros quadrados. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, esse x mais esse x fica 2x. Mais y, 2y, igual a 700. Observe que esses três termos da segunda equação, eu posso dividir por 2. Dividindo por 2, eu consigo uma segunda equação mais simplificada. X mais y igual a 350. A primeira equação eu só repeti. Na primeira equação tá meio complicadinho ficar isolando, porque é multiplicação. Aqui tá bem fácil, na segunda equação isolar, eu escolhi o x para isolar. Então, o x fica sozinho no primeiro membro, esse mais y vai para o outro lado como menos y. Esse valor que eu estou determinando para x aqui, ó, que é 350 menos y, eu vou substituir na primeira equação, tá? Na primeira equação, que é x vezes y, igual a 30.000 centímetros. Então, fica o seguinte, no lugar de x, 350 menos y, dentro do parênteses, vezes y igual a 30.000. Faço o chuveirinho com y, achei 350y menos y ao quadrado. Trago esse 30.000 para o primeiro membro, ele vem negativo. E já coloquei esse menos y ao quadrado aqui primeiro, tá? E o 350y positivo depois. Ficou uma equação do segundo grau, aonde o coeficiente A é o menos 1, o B é 350 e o C é menos 30.000. Com esses coeficientes, eu vou achar o delta. Qual é a fórmula de delta? Delta é B ao quadrado, ou seja, 350 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 30.000. Então, 350 ao quadrado dá 122.500. E menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo, 4 positivo vezes 30.000 negativo dá menos 120.000. Então, subtraindo 122.500 com 120.000, fica 2.500. Esse é o valor de delta, ok?
E aí eu vou para a fórmula de Bhaskara, que fica menos o B, que é 350, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 2.500, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Então, fica menos 350, mais ou menos 50, porque a raiz quadrada de 2.500 é 50, dividido por menos 2. Minha primeira raiz da equação, que eu chamo de y1, eu peguei o mais da fórmula. Menos 350 mais 50 dá menos 300, dividido por menos 2, 150 positivo. Minha segunda raiz da equação, eu peguei o menos da fórmula. Menos 350 com menos 50 dá menos 400, dividido por menos 2, fica 200. Então, se a gente considera que o y, lembrando, o y é a largura, é 150 centímetros, qual vai ser a medida do comprimento? É só substituir naquele valor que eu determinei para x. X é 350 menos y. 350 menos 150, ó, o comprimento fica 200 centímetros. Então, se a largura for 150 centímetros, o comprimento vai ser 200 centímetros. Agora, se eu considero que o y é o 200, se a largura for 200, 350 menos 200, o comprimento fica 150 centímetros. Então, independente de quem seja a largura ou o comprimento, as dimensões dessa face em que vai entrar essas luzes de LED são 150 centímetros e 200 centímetros, ok? E aqui a gente encerra a nossa correção sobre o sistema de equações do segundo grau. Beijo grande para vocês e também quero desejar um bom recesso para vocês, nono ano. Tchau, tchau!